Graça e paz, meus irmãos. Esse sábado abençoado no nome santo de Jesus Cristo, viemos a participar junto com os irmãos, compartilhar junto com os irmãos da escola bíblica. A nossa escola bíblica, como os irmãos assim o sabem, ela é feita aos sábados, né? E para poder estudar a escola bíblica, eu gostaria de convidar você, que você tem em mãos a palavra de Deus, manual de regra, prática e fé do cristão. Tudo que tem aqui dentro, irmãos, é verídico, é Jesus Cristo falando, é Deus falando, é o Espírito Santo falando. O homem escreveu, mas foi inspirado por Deus para que nós pudéssemos, nesses dias, entendermos sobre a palavra do Senhor, sobre tantas coisas que têm acontecido e estão acontecendo. E eu quero, nessa escola bíblica, falar com vocês sobre fé. Importante ou secundária? E eu quero falar com vocês sobre isso porque nós estamos dentro da igreja, nós estamos fazendo parte de alguma igreja, ou queremos fazer parte de alguma igreja, e muitas das vezes eu e você não sabemos nem por que estamos ali, e não sabemos o que é fé, não sabemos o que é doutrina, não sabemos nada. E a convenção Batista Fluminense, nós estamos estudando sempre nas revistas Palavra e Vida, né, a partir desse ano, e aqui tem um tópico, né, muito interessante para que eu e você pudéssemos estudar. Essa revista fala de verdades inegociáveis, e sabemos que importante fé. Nós precisamos saber e por que temos fé. Aí o autor vem falando importância ou secundária. E sabemos que o termo importante é quem tem importância, tem valor, mérito, que é muito grande, né? Que tem poder, o que interessa. E o secundário? O secundário é o que ocupa o segundo lugar, ou que não é muito importante. Então nós vimos aqui que nós precisamos entender realmente o que é fé. E eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, antes, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo 14 até o 16. Efésios, capítulo 14, capítulo 4, do 14 ao 16. Abra para que nós possamos ler junto. Amém? Que diz assim: então não seremos mais como criança, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentira e por meio delas levantam outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio de amor. Vimos que o apóstolo Paulo estava falando aqui para a igreja de Efésios e para os Efésios também, naquela cidade. Nós vimos aqui que ele está falando que muitas pessoas naquela época já estavam ensinando algumas práticas erradas, algumas doutrinas que não era condigente com o Novo Testamento, como o Antigo Testamento, que é as Escrituras Sagradas. E eu quero começar com você falando sobre esse assunto, sobre fé. Nós cristãos, o que é fé para mim e para você? O que é fé? Será que nós temos fé mesmo? Será mesmo que nós estamos firmes na fé, mesmo nas atribulações, na alegria? Na alegria é fácil, né? Aí a gente, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Eu acredito. Mas quando vem as tribulações, conforme nós estamos passando, nós vimos que
algumas das vezes a gente sente e sabe que nós não temos fé naquilo que queremos acreditar. Porque se nós tivéssemos fé e acreditássemos, nós seríamos muito mais vencedores em todas as nossas batalhas. E eu quero começar a lição de número 1, que fala assim, ó, a fé, que eu já falei para vocês qual é o significado de importante, né? Aqui ele fala fé importante ou secundária e qual o significado de secundário. E eu quero começar falando com vocês sobre um sábio que certa vez, um jovem muito preocupado e desejoso em saber sobre as questões da vida, foi a um renomado sábio, pois queria ouvir sua opinião para ajudá-lo em algumas questões. O sábio disse que queria saber do moço uma coisa. Então o sábio lhe propôs algo e falou para ele assim, ó, você vai imaginar, ok? Você vai imaginar, eu vou te perguntar alguma coisa, você traz para a sua imaginação para que você possa entender. Aí ele falou, ok, sábio. Aí o sábio falou para ele e falou assim, imagine que você nunca seria pego, ninguém seria machucado e ninguém perderia nada. Essas circunstâncias seriam garantidas. Aí o sábio continua falando para ele, você imagina, você mentiria, negociaria por 50 mil reais? Por 50 mil reais você mentiria? Aí o jovem pensou e disse, se alguém, olha o que ele fala, se ninguém saber, se ninguém fosse machucado e se ninguém mentisse, ele negociaria com a mentira, ele fecharia esse acordo com a mentira. E o sábio ficou olhando para ele, balançou a cabeça e disse, eu tenho outra pergunta para você. Ele falou, pode fazer. E o sábio falou assim, você negociaria a verdade mentindo por 10 reais? Aí o moço ficou furioso e indagou, que tipo de pessoa que você acha que eu sou para mentir por 10 reais? E o sábio respondeu para ele, sabe o quê? Eu já sei que tipo de pessoa você é. Estou apenas tentando estabelecer e descobrir qual é o seu preço. E nessa lição, irmãos, que tipo de pessoa você tem sido diante dos ensinos da palavra de Deus? Que tipo de crente somos? Dependendo do preço da vantagem, das conveniências, das circunstâncias, trocamos a verdade pela mentira? Vamos nessa lição enfatizar sobre a importância da doutrina, do ensino e de nossa fé. O que é fé? Né? E eu quero falar contigo sobre fé e caráter. Vivemos tempos trabalhosos quando a sã doutrina já existe como comichões nos ouvidos de muita gente. E leiamos aqui, abra sua Bíblia também, em 2 Timóteo, capítulo 4. Abre lá, 2 Timóteo, capítulo 4, abre lá para a gente poder ler junto. O que Paulo está falando ali para Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha o que ele fala. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção aos verdadeiros ensinamentos, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a ela o que elas querem ouvir. O que podemos observar é que os alicerces da nossa fé estão sendo grandemente abalados pelo descuido pastoral. Ensinos diversos, que hoje ecoam pelas igrejas eletrônicas, eles querem agradar o público, eles querem agradar as pessoas que estão ali, que vão ali, mas eles não querem falar a verdadeira palavra do Senhor, o que a Bíblia fala. E em todos os lugares, em todas as horas, nós vimos que está acontecendo isso em tudo quanto é lugar do mundo, irmãos. Não basta alguém dizer e anunciar o nome de Jesus.
É preciso que haja o entendimento e a verificação do que se tem dito sobre Jesus. Falar de Jesus é fácil. Mas você tem verificado o que estão falando para você? E tem mais, tem havido por parte de alguns certa resistência à doutrina. Parece-me que essa palavra, por conveniência, tem sido riscada do vocabulário de pastores e irmãos que possuem responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Para alguns, doutrina é retrógrada, é coisa do passado, não faz parte da atualização eclesiástica dos nossos dias. A conveniência política é a maior e mais interessante do que a convicção. Se eu vou pregar a palavra do Senhor, se eu quero falar da palavra do Senhor para vocês, aí vejo que tem grupo que gosta, o pastor quer ensinar, o pastor quer mostrar na Bíblia realmente o que está acontecendo, falar de pecado, porque é o que mais acontece na igreja. Pessoas ocultando pecado dentro da igreja, pessoas admitindo o pecado na igreja porque não quer falar com o irmão ou não quer dizer para o irmão o que o irmão está fazendo. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente está fugindo, a gente não tem fé naquilo que nós pregamos. Não temos. E nós fugimos, sabe o quê? Nós fugimos da responsabilidade que Deus deu para mim e deu para vocês. Irmãos, doa o que doer, nós temos que falar a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que a igreja não pode haver pecado, nós temos que falar. Se você está adulterando, você está pecando. Se você está na fornicação, que é sexo antes do casamento, você está pecando. Se você está mentindo, você está pecando. Se você não é um bom dizimista, você está pecando. Se você não contribui com a sua igreja, você está pecando. Se você está fazendo algo que Deus não abomina, você está pecando. Às vezes o pastor não sabe e às vezes também sabe e compactua. Sabe por quê? Porque não quer perder o irmão, porque não quer perder a irmã. Às vezes tem poder aquisitivo que pode dar um dízimo maior. Irmãos, o que é isso? E nós vimos, não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. Esse que é o problema. E pelo conteúdo que podemos avaliar e conhecer a fé, não basta dizer em alto e bom som, eu estou com Jesus. Isso que interessa. Engano seu. Sabe por quê? Ainda que o anunciado possa parecer razoável, por si só é falho. Não podemos separar Jesus de suas palavras. Portanto, não posso separar a fé da doutrina. Conteúdo de quê? Da fé. Viu? Separar a fé da doutrina é o mesmo que jogar fora as palavras de Jesus. Pedro diz que precisamos estar preparados para explicar a nossa fé. Vamos lá ler? Abra aí também. Eu quero convidar vocês, abra aí sua Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia. Primeira carta de Pedro. Abre lá, irmãos. Capítulo 3, versículo 15. Vai lá. Vai lá embaixo. Quase perto de Apocalipse. Vai lá para perto lá. Depois de Tiago. Ouviu? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vê lá o que fala. Olha, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que me fala. Ó. Tenha no coração de vocês respeito por Cristo. Olha só. E o trate como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Aí só não tem fé e fico indo atrás de um montão de baboseira que estão fazendo aí nos dias de hoje. Que fé que eu tenho? O que Hebreus nos ensina? O que é? Vamos lá, Hebreus 11, abra lá, Hebreus 11, abre lá a tua Bíblia, para que nós possamos ler junto. Eu gostaria que você pudesse estar junto comigo, lendo a palavra de Deus, para que nós possamos estar vendo aqui, Hebreus 11, abre lá, vamos lá. Vamos lá em Hebreus 11, que você vai ver o que é fé. Olha, capítulo 11, versículo 1, desculpa, viu, irmãos? Aí diz assim, a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sabe o que é fé? Fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu sinto o poder do Espírito Santo, eu sinto a presença do Espírito Santo, eu sinto Jesus Cristo. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos ver muita coisa, irmãos?
É por isso, porque nós não temos fé nenhuma. Hoje nós não vimos mais cego enxergando, ou as pessoas chegarem com muleta numa cadeira de roda, não vimos mais, sabe por quê? Porque fé acabou. Eu falo por isso. Precisamos melhorar a nossa convicção de que temos fé. Precisamos não envergonhar o Evangelho de Jesus, como Pedro que está falando. E eu quero falar mais à frente com vocês sobre a fé e a sua natureza. Qual é a natureza da nossa crença? O que é fé? Foi a pergunta de um professor na escola bíblica. Presta atenção, irmãos. Numa escola bíblica dominical, na classe dos juniores, esse professor pegou e perguntou ao menino esperto, menino falante, perguntou a esse menino, o que é fé? Sabe o que esse menino respondeu? Esse jovem respondeu? Fé é a gente acreditar numa coisa que sabe que não é verdadeira. Ó, e muitos crentes estão assim, irmãos. Olha o que o menino respondeu ao professor da escola bíblica. Fé é a gente acreditar numa coisa que sabe que não é verdadeira. Tem muita gente assim, achando que a fé é um salto no escuro. Que ter fé é se filiar a uma mentira e um engano. Algo que não é verdadeiro. Hoje não basta crer, irmãos. É preciso saber por que se crê. Entendeu? Hoje não basta crer, é preciso saber do que se crê. Não é o crer que faz algo ser verdadeiro, e também o verdadeiro nem sempre é crido. Algo pode ser verdadeiro independente se lança fé sobre ele ou não. Isso se aplica a tudo e não apenas ao aspecto religioso. É preciso que entendamos que não substituímos a fé pela razão, mas também não desprezamos a razão. A razão pode ser usada para o fundamento da nossa fé. Por exemplo, eu preciso entender, razão, o que é pecado para poder confessá-lo. Eu preciso entender o porquê do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, para que eu possa me encaixar nesse propósito salvífico. Eu não posso provar em laboratório a existência de Deus. Mas eu posso averiguar que esse Deus que eu creio veio e entrou na minha vida através da pessoa de Jesus Cristo, real. Olha que interessante. Jesus Cristo, irmãos, é real, é tangível e comprovado. Quando Jesus disse assim, ó, o Evangelho de João é interessante, né? Ele fala assim, o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Já lá no mesmo Evangelho, no capítulo 14, 9, ele fala assim, e disse mais, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porém, é mais do que compreensível que a revelação, a palavra só poderia ser compreendida por ação e a obra do Espírito Santo. Vamos ler lá, vamos abrir nossa Bíblia. Vamos lá, irmãos, vamos trabalhar a Bíblia hoje. Vamos lá, primeira carta de Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá? Vamos lá? 1 Coríntios, vamos lá, abre aí, isso, capítulo 2. Vai lá agora no versículo 14, vamos lá. Que diz assim, ó. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo posso entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Viu? O que é fé? Existe diferentes tipos de fé nas Escrituras, irmãos, nós sabemos. Fé natural. Primeiro vamos falar da fé natural. É aquilo que nos faz acreditar em algo que entendemos ser uma verdade. É a fé que todas as pessoas carregam desde o nascimento até a morte. Alguém nos conta algo e admitimos como sendo verdade. É um sentimento intelectual. Eu acredito em fato da história, mesmo não tendo vivido esses fatos. Nós não lemos na escola? Quando fala do descobrimento do Brasil, eu não estava lá. Mas eu sei que é uma fé existente. O que é? Porque é uma fé natural, porque ela existiu. Eu sei porque os relatos falam, nome, todo mundo, como o de Jesus também. Né? Jesus nasceu de uma virgem, morreu na cruz pelos nossos pecados, praticou vários milagres, é um homem de Deus, é filho de Deus. Ó, ele foi real. E nós vimos também a fé temporal.
Nome derivado de Mateus 13, 20 e 21. Quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas desse mundo, minha saúde, meu emprego, minha família, minha casa, etc., eu creio no cuidado de Deus. Mas isso não significa que seja uma fé com raízes numa correção, num coração regenerado. É a chamada fé temporária, porque não se mantém diante da provação e perseguição. Abra lá Mateus, vamos lá conferir por que o autor está falando isso. Abre lá, Mateus, vamos lá, 13. Vamos lá, irmãos. Mateus 13, abre aí. Eu também estou esperando você aqui, que eu estou abrindo também. Mateus 13, versículo 20 e 21, vamos lá. 20 e 21. Isso, que diz assim: as sementes que foram semeadas onde havia muita pedra são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas dura pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega ao sofrimento, as perseguições, elas logo abandonam a fé. A parábola. Se lembra das parábolas que Jesus falou, da semente que é jogada aqui e ali? Então, tem pessoas assim, que é fé temporal. Acredita, mas quando começa a vir as perseguições, começa a vir as coisas, começa a pesar, conforme nós estamos passando por essa pandemia aí, e a fé de muitos já foi embora há muito tempo, irmãos, porque não acreditam que Jesus vai salvar a sua família, que Jesus vai curar, que Jesus vai salvar, que Jesus vai cuidar. E essa fé temporal, ela tem atingido muitas casas nos dias de hoje. E nós vimos a terceira fé, vamos falar agora sobre a fé salvadora. Quando transfiro para Jesus a minha confiança de vida eterna, deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação, eu passo a crer em Jesus. Por fim, existe a fé que é a expressão da nossa crença. Fé como conteúdo, fé como ensino, fé como corpo doutrinário. É preciso seguir a verdade, não a mentira, o engodo, o engano ou qualquer tipo de fraudulência. Viu, irmãos? Então nós precisamos, eu e você, saber o que nós vamos fazer. E eu quero falar também, para terminar com vocês, a fé e o seu valor. Qual o valor da nossa crença? O conhecimento teológico doutrinário tem valor porque ajuda na sistematização sobre a verdade que declaramos crer e proclamar. Existe hoje, por motivos diversos, uma grande tendência em esvaziar a importância do ensino. Verdade, irmãos. Ninguém mais quer usar a Bíblia para ensinar, ninguém quer falar mais da Bíblia. Eu vejo tantas pessoas, várias pessoas que vão para a igreja antiga de igreja, crente velho de igreja, que não sabe nem onde está o livro. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o último? Onde está situado o Antigo Testamento, o Velho Testamento? Não sabe quantos livros tem a Bíblia? Sabe por quê? Paramos de ensinar. E nós precisamos voltar, irmãos, aos tempos primórdios, que as escolas bíblicas estavam cheias de ensinamento. Às vezes você está pegando livros de outras pessoas aí ensinando que não é verdade. Às vezes não tem nada a ver, contradiz até mesmo a própria Bíblia. E eu quero falar para você, quando buscamos conhecer mais a verdade, isso de alguma forma serve de referência para avaliarmos e desenvolvermos nosso caráter cristão. Eu quero falar com você para pensar e agir. A Igreja de Jesus precisa ser reconhecida não pela beleza de sua liturgia, ou do seu majestoso templo, ou pela intensidade das suas emoções, mas por sua inconfundível firmeza doutrinária na defesa da fé. Precisamos fincar bem forte e firme as bases da nossa fé nesses tempos trabalhosos que já vivemos. Não negocie sua fé. Amém? Deus abençoe você, que Deus abençoe você desse sábado, que essa escola bíblica seja de grande crescimento para mim e para você. Eu quero orar com você. Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Aviva a nossa fé, aviva, Senhor Deus, nosso conhecimento, que possamos, Senhor Deus, acreditar mais no Senhor e praticar mais a Tua palavra, porque nós assim precisamos do Senhor. Nos guarda e nos corrige em nome de Jesus Cristo. Amém.